Aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém. Aê, que igreja animada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Vocês aqui, quem está nos acompanhando pela internet, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui na casa do Senhor, né? Um encontro, a congregação dos filhos de Deus, né? Eu sempre digo isso aqui, mas é importante lembrar que Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, né? Antes ele se manifestava a Israel, ele descia lá no templo, a Arca da Aliança estava lá, né? E a glória de Deus estava naquele templo, né? Naquela tenda que Moisés fez e depois no templo de Salomão. Depois disso, irmãos, na nova aliança, o Senhor escolheu não habitar mais em templo, não mais em, né, lugares que o homem criou. A Bíblia diz que ele escolheu fazer de nós a sua habitação. Né? Porque nós somos, pastor, mas peraí, nós não somos feitos, né? Não foi nosso pai, nossa mãe que fez. Lembra, o homem foi criado por quem? Por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Então nós não somos obra de nós mesmos, nós somos obras de Deus, o próprio Deus nos fez. É por isso que a Bíblia diz que ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita naquele ser que ele criou, a imagem e a semelhança dele, que somos nós, meu querido. Que glória e que privilégio, tá bom? Então, Deus ele não habita no templo, não é porque nós, né, estamos nesse lugar chamado igreja que Deus está... Não, Deus habita em nós. Mas, irmãos, quando a gente congrega, quando a gente se reúne e une, Jesus ele se faz presente poderosamente. Porque olha o que o texto bíblico diz, e eu sempre estou dizendo isso, vou repetir mais uma vez. Onde tiverem? Dois ou mais. Olha o detalhe. Reunidos em meu nome, ali eu estarei, meu querido. Amém? Então, quando nós nos unimos aqui na mesma fé, no mesmo espírito na igreja, quando você se une com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos na sua casa para orar e abençoar, Jesus está presente. Amém? Quando você se une lá com o seu colega de trabalho, com a sua colega de trabalho para orar, né, por vocês, pela família, pela empresa, pelos negócios, Jesus está presente. Então, onde houverem dois ou mais, ali ele se faz presente em nome de Jesus, tá bom? Então, creia nisso porque a palavra de Deus é verdadeira. Nós estamos meditando em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e aí vocês que acompanham pela internet, peguem aí certinho a Bíblia Sagrada, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. A gente está meditando no versículo 12, embora esse capítulo seja muito rico de ensinamento para a gente. Aqui é aquela famosa passagem onde Paulo vai ensinar, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? O texto diz amor do dinheiro, depende da tradução, né, mas é o amor ao dinheiro, ou seja, se você amar o dinheiro, esse amor ao dinheiro vai destruir você, vai destruir o ser humano. E é o que a gente tem visto, né, irmãos? Né? É o que a gente está acompanhando, né? As pessoas matam e morrem por causa de dinheiro. Né? Vidas são destruídas por causa de dinheiro, famílias destruídas por causa de dinheiro, casais destruídos por causa de dinheiro. Meu querido, tudo é dinheiro. Né? As autoridades se corrompendo por causa de dinheiro, poder, influência. Irmãos, é o amor. O amor, essas coisas destrói o ser humano. Mas vamos lá ao que nós estamos meditando. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, está escrito assim. Verso 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Tendo já feito boa, o quê? Confissão, diante de muitas testemunhas. Vou reler o versículo. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual fostes chamado. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Digo assim seja. Amém. Meus irmãos, vamos lá então discorrer sobre essa palavra. Semana passada, né, só para a gente linkar, eu não vou me ater muito para não me aprofundar muito. Semana passada nós falamos do primeiro ponto, que é milita a boa milícia, a milícia da fé. Nós percebemos, irmão, que militar nada mais é do que guerrear, do que o combatente, né? Aquele que combate alguma coisa, né? A gente até deu o exemplo da polícia civil, da polícia militar, a diferença entre as duas, né? A civil é aquela que cuida da investigação, né? Vai correr atrás de provas, de aquele monte de coisa, montar o processo, enfim, é isso que ela vai fazer, né? O inquérito, aliás, né? E o militar é aquele que está no campo, meu querido. Ele está ali observando tudo. Quando ele vê alguma coisa de errado, ele vai lá conferir para ver se é algo de errado mesmo. E se for, ele vai pegar aquilo ali e vai levar lá para a delegacia para apurar os fatos, o que está acontecendo. Então, o militar é aquele do combate. Irmão, a Bíblia Sagrada diz que a igreja, o cristão, nós somos alistados como bons soldados de Cristo Jesus. Um soldado, ele é para qual propósito?
Para combate, para combater, meu querido. E se nós formos alistados, irmão, nós temos que combater. Pastor, combater o quê? A Bíblia fala da milícia da fé, do combate da fé. Irmão, o apóstolo João, quando ele escreveu, ele falou assim, ó, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se nós temos que militar a milícia da fé, qual é a fé? A fé, meu querido, aqui, não é a fé no sentido de poder, não é a fé no sentido daquele ingrediente que faz o impossível acontecer. Essa fé aqui está se referindo ao que nós cremos, a fé que nós abraçamos. Qual é a fé que nós abraçamos? De que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é Senhor e Salvador de tudo e de todos, e que sem Ele não há eternidade. E que para alcançar essa graça de sermos salvos por Ele, nós precisamos conhecer, praticar, viver a palavra de Deus. Guiar a nossa vida pela palavra de Deus. Só que aí, irmão, tem um problema. E qual é o problema? O ser humano, obviamente, vive nesse mundo que Deus nos plantou aqui. Só que desde que o homem caiu, nós não estamos sozinhos nesse planeta Terra. As hostes da maldade que se rebelaram junto com Lúcifer caíram nessa terra. E eles andam rodeando nesse mundo para destruir o ser humano, que Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. E eu já disse aqui para vocês, irmão, por que o homem virou alvo de Satanás? Por que pastor, mas peraí, pastor, eu não fiz nada para o diabo para ele poder me odiar. Pois é, irmão. Mas quando o diabo, irmão, presta atenção nisso aqui, muita gente não entende. Pastor, por que o diabo tem ódio de mim se eu tenho? Eu nem mexi com ele. Porque, irmão, quando o diabo olha para nós, quem ele vê? Quem ele vê? Deus. Porque lembra? O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E todas as vezes, irmão, que Deus olha para mim e para você, Ele lembra do fracasso dele. Ele lembra da queda dele. Ele lembra, irmãos, de quando ele foi tirado, banido do reino de Deus. Estão compreendendo isso aqui? Ele lembra, quando ele olha para nós, ele lembra daquele que o venceu eternamente. Aquele a quem ele, Lúcifer, invejou. Lembra, nós lembramos a ele, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, e que ele desejou essa glória para ele. E por isso ele caiu. Pela rebeldia, pela desobediência, pela ganância, pela avareza. Irmãos, então quando ele olha para nós, ele lembra de Deus e da tragédia da sua derrota. E a vida, tá, pastor, ele olha para mim, ele lembra, mas só por isso, pastor, ele vai me odiar? Irmão, sabe por quê? Ele não pode vencer Deus, nunca poderá vencer Deus. Segunda coisa, a Bíblia diz em Apocalipse que já não tem mais lugar de arrependimento para ele. Ele está condenado? Ele já está condenado. Para o ser humano há esperança. Para ele já não há mais esperança. Então o que ele está fazendo? Ele quer, meu querido, enganar, ludibriar, envolver no pecado, na destruição, na rebeldia, na desobediência. Quanto mais pessoas ele puder, meu querido, destruir, para ele é o quê? Melhor. Porque, irmão, é como se ele, todas as vezes que Satanás, irmão, olha isso aqui, presta atenção nisso. Todas as vezes que Satanás consegue destruir a vida de uma pessoa, é como se ele sentisse um prazer de dizer para Deus, olha aí, ó, o ser que você criou a sua imagem e semelhança, olha como eu posso destruí-lo, olha como eu posso manipulá-lo. E ele tem prazer nisso. É como se ele pudesse vingar de quem? Como ele não pode se vingar de Deus diretamente, ele atinge Deus de maneira o quê? Indireta. Irmão, isso aqui é muito simples de você entender. Quem é pai e mãe aqui sabe disso, sim ou não? Às vezes a pessoa não faz algo pra gente, mas faz algo contra quem? Os nossos? Como que a gente se sente? Pastor, eu nem ligo, nem sinto. É assim, irmão? Irmão, você vira um urso, você vira uma leoa. Porque quando atinge seu filho, é como se atingisse quem? Você. Sim ou não? Estão compreendendo isso? É por isso que Satanás, irmãos, ele combate o ser humano. E ele quer destruir o ser humano. O mundo não sabe dessa verdade, meu querido. As pessoas acham que as tragédias acontecem meramente por má sorte, por uma coisa, por isso, por aquilo outro, tal. Não. O mundo não consegue enxergar que por trás de toda a destruição há o dedo de quem? De Satanás, meu querido. Manipulando a história, manipulando as pessoas, manipulando tudo para poder destruir o ser humano. Por isso que Jesus fala, olha, o ladrão, esse ladrão ele está se referindo a quem? Ao mundo espiritual. O ladrão é o roubador.
Né? Uma vez, teve um pastor que falou que o ladrão que Jesus se referia eram os pastores. Que eu falei, não, foi só se foi ele que, né, a gente sabe que ele mete a mão na cubuca da igreja. Né? Mas enfim, deixa esse caso de lado. Irmão, quando Jesus fala, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Sim, irmão, você tem nisso a figura também dos falsos mestres, dos falsos cristos. Isso é verdade também. Mas Jesus, irmão, está nos fazendo lembrar que existe um ser, que é Lúcifer caído, que o propósito dele apenas e tão somente é roubar, matar, é destruir o ser humano. É destruir o ser humano. E aí Jesus fala, mas o Filho de Deus veio para que todos tenham vida, meu querido. Para nos libertar, para quebrar os nossos jugos, nossas cadeias. É por isso, irmãos, que quando a Bíblia Sagrada se refere a Jesus nos Evangelhos, diz que o povo que estava sentado em trevas, na região da sombra da morte, viu uma grande luz, a luz raiou. Quando Jesus veio, meu querido, as trevas, meu querido, foram dissipadas, porque Ele é a luz que ilumina todos os homens, em nome do Senhor, meu querido. É em Jesus que as cadeias humanas são quebradas, que nós passamos a enxergar o que antes nós, o quê? Não enxergávamos. Hoje, irmão, quando a gente vê uma pessoa tão perturbada, a gente sabe que ela é daquele jeito, não é simplesmente por causa de natureza humana, porque é ruim. Não, a gente sabe que por trás daquilo ali há um espírito do diabo manipulando aquela pessoa, meu querido, plantando nela todo tipo de perversidade. Então, e tanta verdade, irmão, que é engraçado, né? Você vê, as pessoas não percebem isso. Quando essa mesma pessoa, tão maligna, tão carregada, ela tem um encontro com Deus, ela é o quê? Ela é o quê? Transformada completamente. Irmão, se o encontro com Cristo, com o Evangelho, transforma a pessoa, é sinal, meu querido, de que realmente há algo no mundo espiritual, há uma batalha no mundo espiritual, há uma guerra no mundo espiritual. Deus querendo libertar o homem e Satanás querendo aprisionar o homem. Há uma guerra, há uma batalha. É por isso, irmão, que pregar o Evangelho é de suma importância para que as pessoas tenham, meu querido, a oportunidade de ouvir sobre liberdade em Cristo Jesus. E aí, irmãos, a gente precisa ratificar o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis o poder de Deus e o poder de Deus quebrará seu jugo, suas cadeias, libertará você. Irmão, toda pessoa má, ela pode, meu querido, ser transformada em alguém bom se ele for liberto pela vontade, pela palavra e pelo poder de quem? De Deus, meu querido. Em Cristo a liberdade. Ele liberta, Ele transforma. Então, quando a gente pega, meu querido, por exemplo, tem um caso na Bíblia, meu querido, muito interessante, que é o Gadareno, né, o caso do Gadareno. Irmão, a Bíblia Sagrada diz, o texto declara que aquele homem um dia foi um homem normal. Mas de repente, meu querido, houve uma perturbação na vida dele, os demônios entraram na vida dele, eu não sei o que, a Bíblia não descreve o que ele fez para estar sendo atormentado daquele jeito, mas, irmão, o fato é que Satanás começou a atormentar aquele homem. E quando eu digo, a gente não sabe o que aquele homem fez, é no sentido de, não sei se ele se envolveu com algum ritual de ocultismo, né? O que ele fez, mas o fato é de que sem Deus ele era uma casa aberta. E Satanás entrou, os demônios entraram. Irmão, e olha que interessante, aquele homem perdeu o desejo de morar na cidade com a família, estar com os amigos, com os familiares, ele já não tinha mais esse desejo. O desejo dele agora era ficar nos sepulcros, nos cemitérios, irmão, ir lá ficar. E ele causava destruição. Aí ele saía do cemitério, ia na cidade, causava destruição, corria para o cemitério. Aí os homens da cidade falavam assim: nós temos que amarrar esse cara. Irmão, eles pegavam correntes, iam lá para tentar prender, jogavam as correntes em cima e enrolava nele. O texto sagrado diz que aquele homem, irmão, quebrava as correntes como se fosse o quê? Linha fina. Sabe por quê, irmão? Aí a gente vê uma coisa interessante. Irmão, não há poder no homem, não há força do ser humano capaz de lidar com demônios, com as forças das trevas. Não há poder humano. Amém, meu querido? Só existe uma coisa, irmão, a qual Satanás obedece, ao qual o poder das trevas se dobra. Isso está declarado na própria Bíblia. Jesus herdou um nome que está sobre todos os nomes, diante do qual todos os joelhos, aonde? Nos céus, na terra, debaixo da terra, ou seja, no mundo invisível. Todos os joelhos se dobram e toda língua confessa que Ele é Senhor. Amém, meu querido?
Irmão, não existe nada que nós possamos fazer humanamente, irmão, que consiga combater a força de Satanás. Você pega o perturbado. Oh, deixa eu conversar com você, deixa eu te dar um conselho. Olha, papapá. Você está jogando pérola aos porcos. Irmão, você precisa ir no mundo espiritual e militar a boa milícia da fé. Porque você sabe que aquela pessoa está influenciada por Satanás e aquele espírito não sai com bom conselho. Eu vou ver se ele fica bonzinho, vou dar um presente para o meu filho, ver se ele fica bom. Irmão, não vai resolver. Não vai resolver. Eu vou fazer uma viagem para ver se muda. Não vai. Estão compreendendo isso aqui? Sabe o que vai mudar? É quando o poder de Deus começar a operar sobre essa situação. É quando o Espírito de Deus começar a agir sobre essa situação terrível e maligna. Quando você aprender a militar a boa milícia do quê? Da fé. Irmão, o crente, ele briga muito com as pessoas. O crente gasta muito tempo faiscando com as pessoas. Irmão, se você já sabe que por trás daquele tal diabo, por que você combate a pessoa e não o diabo? Pastor Dani só está tirando isso da Bíblia? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Portanto, irmãos, a nossa luta, a nossa milícia, a nossa batalha, ela é espiritual. Ela é no campo espiritual. Olha o que Paulo vai dizer, meu querido, as armas da nossa milícia. O que é milícia? Guerra. As armas que nós usamos na guerra não são carnais. O que são carnais? Humanas. Mas sim poderosas em Deus. Irmão, olha o que o apóstolo Paulo ensina. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, não são humanas, não são deste mundo. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. A oração, o jejum, o liberar a palavra profética em nome do Senhor. Essa é a arma da milícia, meu querido. É assim que o crente combate. Mas a gente fica batendo de frente. A gente quer mudar as pessoas, não quer, irmão, na onde? Peraí, menino, que você vai mudar. Peraí, toma o chinelo. Irmão, você vai gastar o chinelo. A havaiana vai comer tudo, a borracha vai ficar tudo na bunda do moleque e não vai mudar. Porque existe uma força espiritual por trás disso agindo, meu querido. Irmão, nós não podemos esquecer que é um espírito de rebeldia agindo nessa geração, sim ou não? Sim ou não? E você vê, meu querido, essa hoste espiritual agindo no falar, no induzir, naquilo que é produzido para essa geração. Você pega os desenhos, meu querido, você está vendo. Você pega os filmes, você está vendo. Tudo ali, meu querido. Há uma mentalidade sendo forjada através dessas coisas. Isso é ação de Satanás. Irmão, se a gente não orar pelos nossos filhos, se a gente não orar pela nossa casa, meu querido, Satanás ele consegue entrar. E ele consegue destruir, porque ele não quer fazer outra coisa a não ser destruir. Portanto, irmãos, nós estamos numa guerra. Se você ainda não vestiu o seu uniforme de soldado, irmão, corre, você já está atrasado. A guerra começou o quê? Faz tempo. Só do Evangelho do Reino de Deus já tem mais 2000 anos. Já estamos atrasados. É hora de passar lá, irmão, no almoxarifado de Deus, no paiol de Deus. É o paiol, né? É hora de passar lá no paiol, irmão, querido, e pegar as armas. Porque Efésios capítulo 6 diz que nós temos que tomar toda a armadura de quem? Toda a armadura? De Deus. Mas, irmão, tem gente que está no couro, não está na couraça, está no couro. Esses dias eu estava assistindo uma série lá, tomei um tempinho para assistir, e aí estava lá assistindo. Aí mostra uma cena lá, meu querido, o mal, que é o bandido, foi lá e atirou no policial. Irmão, aí o policial sofreu um impacto, caiu. Aí falou, morreu. Não. Aí daqui a pouco o policial levanta, porque ele estava com o quê? Colete à prova de bala. O impacto vem, mas não mata, meu querido. Amém? Irmão, você precisa da couraça da justiça.
Você precisa se vestir da armadura de Deus. As coisas vêm, meu querido, impacta, né? Sim ou não? Puxa vida, que situação é essa que se levantou? Que coisa que está se levantando? Olha isso que aconteceu. O impacto. Mas aquilo não te destrói, porque você está com a couraça de Deus, da justiça de Deus, e logo você está se posicionando para combater o mal. Você falou, mal, aqui não. Você pode se levantar, mas você vai se levantar para cair. A palavra de Deus diz, irmãos, por um caminho virão os teus inimigos, por 7 caminhos eles fugirão de vocês. Irmão, e por que é importante a igreja? A comunhão do corpo e a gente está se reunindo assim para orar. Sabe por que é importante? Olha o que a palavra de Deus diz. Um de vós afugentará 1000, 10 de vós os seus milhares. Palavra de Deus isso aqui, tá, irmão? Um de vós afugenta 1000, 10 de vós os seus milhares. A gente fala para os cabeçudos, vem para cá de Deus. Vem pra cá. Eu acho que eu vou... acho que eu vou ficar em casa, na rede. Acho que não sei o quê. Acho que eu vou aproveitar hoje para tirar pó de tudo em casa. Não dá para tirar pó outra hora, não? Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nessa situação que eu estou falando para você, o que é mais importante para a pessoa? Combater o bom combate ou tirar pó? Ô, irmão, vamos lá. É difícil dizer nessa situação? Tirar o pó é mais importante do que vir receber uma palavra de Deus, do que estar junto com os irmãos para orar, engrossar o cordão para dizer para os milhares de inimigos, vaza! Aqui é a igreja! Aqui é corpo de Cristo! As portas do inferno não vão prevalecer! Amém, meu querido? Mas não, tira pó da minha casa. Vou dar banho no totó. É mais importante. Para ficar em paz, tá, irmão? Está atendendo já a pessoa lá já, tá? Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a questão do cristão, a gente vê que muitas vezes o cristão ele não está vestido a couraça. Ele, muito pelo contrário, ele está no couro. Desprotegido, desarmado. E é por isso que o inimigo está entrando, irmão, com tudo que ele tem de arsenal, e está destruindo, desanimando, roubando a fé, roubando a alegria, roubando a paz, irmão, perturbando, sabe, deixando o cristão vulnerável. Por quê? Porque o cristão está vulnerável, porque ele não está se vestindo de toda a armadura de Deus. Ele não está combatendo o bom combate, ele não está lutando a milícia de Deus, meu querido. Irmão, vou repetir isso aqui para sair desse ponto. Nós estamos em guerra. Guerra. Paz somente aonde? Vou melhorar isso aqui para vocês. Domingo passado eu falei que paz só aonde? Onde Jesus falou que a única, aqui nesse mundo a paz só é possível aonde? Onde que Jesus falou que é? Isso, Maria Dias, isso mesmo. Paz somente aonde? Aqui, ó. Paz dele no interior. Amém? Porque em volta é o que, irmão? No mundo tereis aflições. Irmão, em volta a guerra, paz somente aonde? E que paz é essa? Pastor, se está tudo em guerra na minha frente. Pastor, como é que eu vou ter paz no meu interior? Pois é, mas essa paz é aquela firmeza. Você está vendo as coisas, os levantes, as lutas, situações que parecem impossíveis, incorrigíveis, que não se podem mudar, mas aqui dentro de você é uma paz que Jesus dizendo assim para você, como ele disse assim para o Jairo. Ô, irmão, olha que coisa linda que o Espírito Santo vai nos dizer agora. Não temas, somente... Eita, irmão. Sabe por que ele falou isso para o Jairo? Porque o Jairo estava passando uma situação e num momento que talvez alguns de nós aqui estejamos, se não todos nós. A gente, irmão, Jairo está indo buscar Jesus, sim ou não? Porque ele estava com problema onde? Em casa, com a filha. A filha entre a vida e a morte. Ele está indo buscar Jesus. Irmão, você não está buscando Cristo? Você não está buscando Deus, o reino de Deus? Pois é. Sabe o que aconteceu? O Jairo está lá, ele encontrou Jesus. Nós encontramos Jesus? Encontramos, ele nos encontrou. Amém. Estamos felizes que encontramos Jesus. Irmão, Jairo se dobrou aos pés de Jesus e adorou? Sim, nós também nos dobramos, nos rendemos, adoramos o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Mas quando o Jairo está lá, meu querido, feliz que encontrou Jesus, adorando Jesus e falando, daqui a pouco ele vai lá em casa. A gente também não está na espera dos milagres de Deus, do favor de Deus? O que aconteceu com Jairo, irmão?
Alguém chega e diz para ele o quê? Diz para ele o quê? Jairo, não precisa mais buscar o mestre. Não precisa mais incomodar o mestre. Você não precisa mais levar ele para sua casa não, viu? Pare de buscar, porque a sua filha... O que Jairo acaba de receber, irmãos? Uma péssima notícia. Que bomba, hein? Irmão, percebendo que aquela má notícia... E ó o detalhe, tá? Irmão, se você for olhar, a hora que estava acontecendo isso, Jesus estava fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Curando quem? A mulher hemorrágica, lembra disso? Aí, irmão, parece que Jesus estava dando atenção para quem? Para outro, e não estava prestando atenção em quem? Ô, irmão, deixa eu falar isso aqui, olha como Deus trabalha, irmão. Ô, Jesus. Irmãos, desculpa. Há momentos, irmãos, em que parece que Jesus não está dando atenção para a gente. Parece, irmão, que quando você ouve alguém contar um testemunho, um milagre ali, olha como Jesus está dando atenção para aquela pessoa, olha como está cuidando dele ali. E aí você fala assim, o meu problema continua. A minha dor continua. Irmão, Jairo poderia pensar isso. E o Jairo poderia dizer, olha só, eu me humilhei, eu vim aqui esse tempo todo, busquei Jesus, falei com ele, ele me ouviu, ele disse que ia, mas não foi, começou a dar atenção para os outros, aí eu vi outros sendo curados, outros recebendo isso, aquilo, outro, e eu nada, e agora está tudo perdido. Irmão, a gente não pode esquecer que o nosso Deus, ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele, irmão, tem a capacidade de cuidar de tudo ao mesmo tempo. De saber tudo ao mesmo tempo. E às vezes, irmãos, eu e você somos pequenininhos que nem Jairo. A nossa pequenez é tão grande que a gente acha que Deus está dando atenção para os outros, não está dando atenção para nós. Que Deus está fazendo para os outros, não está fazendo por nós. Mas para espanto de Jairo, Jesus apenas vira para ele e diz assim, não temas. Como assim? Ele ouviu o que me disseram? Mas ele não estava dando atenção para o irmão. Olha Jesus, ele não perde um detalhe. Você acha que ele está cuidando? Ele está cuidando de você também. Você acha que ele está se interessando só pela causa do outro? Não, ele está tratando da sua causa também. Ele está atento. Atento. Os ouvidos de Deus, irmão, não estão agravados e o ouvido de Deus está aberto e atento para a oração e o clamor dos seus filhos. A mão dele não está encolhida. Ele continua com a mão estendida e a mão dele está estendida sobre todos. E de repente ele fala, então Jairo, não temas. Ele estava prestando atenção em mim. Ele está vendo o que está acontecendo comigo. Puxa vida. Irmão, e quando Jesus disse para ele, não temas, apenas creia. Aquela palavra foi tudo que Jairo o quê? Precisava para não o quê? Desistir. Irmão, as más notícias vêm para fazer você desistir. As circunstâncias começam a gritar para você pensar que Deus não está olhando para você, que não tem jeito, que não tem solução para essa situação que você está colocando diante dele, que você está buscando a ele, que você está clamando a ele, não tem solução. Ou seja, é tudo perdido, você está perdendo o seu tempo, foi o que disseram para Jairo. Mas Jesus, irmãos, hoje está vindo aqui dizendo para você mais uma vez, não temas. Repita isso, não temas. Jesus está dizendo para você nessa manhã, não temas. Ele está cuidando da sua situação. Desde que você começou a falar com ele, ele não parou de prestar atenção um dia no que você colocou diante dele. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Pois ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Sabe por quê, irmão? Já falei isso aqui para vocês, nós estamos gravados aonde?
Olha o que o texto bíblico diz. Nós estamos aqui, ó, gravado na palma da mão de Deus. Eu já falei para você, todos os dias que Deus estende aquela mão bendita dele, meu querido, sobre a terra. Quem ele vê? Nós. Estão entendendo isso aqui, irmão? Não temas. Creia. O diabo está bombardeando a sua fé? Está falando que você está perdendo tempo de vir aqui? Quando eu digo vir aqui, é na presença de Deus, tá? De buscar o Senhor, de orar, de clamar. O diabo está dizendo para você, meu querido, já era, viu? Não tem mais jeito não. É isso que ele está dizendo? Jesus vem e diz para você, não temas. O Jairo, meu querido, ele ignora o que disseram para ele, porque aí, irmão, veja bem, Jairo agora tem duas coisas, uma má notícia e uma palavra de esperança. Jairo agora tinha que fazer uma o quê? Ô, irmão, você precisa fazer uma escolha. Os problemas gritam, o inferno grita, e fala um monte de absurdo, um monte de coisa, só palavra de destruição, desanimadora. Diz que não tem jeito, que não vai dar certo. Mas Jesus está dizendo para você, não temas. Você tem duas palavras. Você precisa fazer uma escolha. Eu te pergunto, no que você vai crer? O que você vai escolher? Agora, irmão, não diga da boca para fora. É lógico, pastor, que eu vou escolher a palavra de Deus. Ei. Lembra que fé, meu querido, não é dizer. Fé é viver, é praticar. Como assim, pastor? Você vê que Jairo se levanta daquela má notícia, porque aquilo, ele então, quando Jesus fala não temas, creia, ele então toma de novo uma posição, ele muda a postura, ele ergue a cabeça e fala, eu vou crer nessa palavra. Vamos, Jesus. Ele continuou buscando quem? Jesus. Atitude. Ele continuou confessando em seu coração, o Senhor vai operar. Irmão, tudo dizendo o quê? Ao contrário. Porque, irmão, lembra? Uma das coisas da milícia, lutar a milícia da fé, é você lutar contra as aparências das coisas, viu? É por isso que a Bíblia chama Abraão de pai na fé, sabe por quê? Porque ele lutou contra o quê? Porque olha o que o texto bíblico diz, irmãos, que quando ele olhava para ele, o que ele via? Um corpo o quê? Jovial ou velho? Velho, já amortecido. Velho. E quando ele olhava para Sara, o ventre da Sara, amortecido, ou seja, estéril. Isso é o que ele via. Mas só que o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, tinha dito para ele o quê? Sara, tua mulher, dará à luz nesse tempo da vida a um filho. Irmão, era uma palavra, uma promessa. Só que todos os dias ele lidava com uma situação que ele o quê? Via. Abraão tem que fazer uma escolha. Irmão, oh meu Deus, Deus está trabalhando, irmão. O justo viverá da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pastor, mas Deus podia ser tão bonzinho comigo. Ele podia mostrar uma fumacinha, pastor, para mim, um sinalzinho. Pastor, ele podia mandar só uma mensagenzinha no WhatsApp dizendo, estou trabalhando. Pastor, é por isso que é fé, irmão. Amém, meu querido? A fé não tem raiz em nada palpável, irmão. Presta atenção nisso. A fé não tem raiz em nada palpável. Porque Paulo fala assim, se já temos, por que esperaremos? A fé ela vem do vazio, meu querido. Do abstrato. A fé é o próprio Deus. A Bíblia diz que o Espírito parava sobre as águas, a terra era sem forma e vazia. Olha o que é fé, irmão. É um vazio, mas aí eu vou criar? A Bíblia Sagrada então diz, irmão, que Abraão todos os dias tinha que lutar contra as evidências, contra os fatos. Já viu aquela expressão contra fatos? Não há o quê? Não há argumento. Irmão, contra fatos não há argumento para o mundo. Mas para o crente em Deus, contra fatos, há argumento. Qual argumento? Palavra de Deus.
poder de Deus. Qual é o fato? Não tem cura. Qual é o argumento? Cristo Jesus já levou todas as dores, as enfermidades, pelas feridas dele nós somos sarados. Amém, meu querido? Qual é o fato? Crise no mundo, guerra, peleja, carestia da vida, não tem saída, não tem oportunidade. Qual é o argumento? Meu Deus abre portas onde elas não existem, caminhos no meio do ermo. O meu Deus, Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Contra fatos, há argumentos, meu querido. E todos os dias Abraão lutava contra as evidências, meu querido. A Bíblia diz que ele ficou firme na fé. Olha agora o detalhe. Dando glória a quem? A Deus. Um dia um familiar seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, vê você meio tristinho, as coisas estão doendo, você chorou no sábado à noite, você ficou aflita no sábado à noite, meio murchinho no canto, aí domingão você se levanta, você toma um banho e está se arrumando, o filho, o marido pergunta, onde você vai? Vou para a igreja. E talvez ele diz assim, mas por que você vai para a igreja, mãe? Está tudo ruim, ontem você estava triste, estava chorando, por que você vai para a igreja? Não é assim, meu querido, muitas vezes? As pessoas não entendem, irmão, a motivação do cristão. Um dia, irmãos, uma mulher, ela vivia com o marido dela, ela tinha muitas posses, eles eram ricos, mas a Bíblia diz que ela não tinha o quê? Filhos. Ela era estéril. E ela passava, meu querido, ela via sempre o homem de Deus passando, o Eliseu sempre passando. E ela falou para o marido, esse homem que passa aqui, eu vejo que ele é um homem de Deus, ele tem uma unção, ele tem uma graça. Ele é um servo de Deus, ele está numa missão para Deus. Sabe uma coisa? E o caminho é longo daqui para lá. A gente mora num lugar deserto de plantação, a cidade é longe, é um caminho longo. Vamos fazer uma casa, irmão, olha que coração bom que essa mulher tinha. Vamos fazer uma casa, uma pousada para ele aqui, na beira lá da estrada, lá, mas que ele possa entrar, pousar, se lavar, tomar banho, comer alguma coisa, e depois seguir o caminho dele. Vamos fazer? Vamos. O marido concordou, vamos. Irmão, e ela trata o profeta, o homem de Deus, com todo zelo. Aí o homem de Deus, o Eliseu fala assim, Geazi, pergunta para essa mulher o que eu posso fazer por ela. Ela trata a gente com tanto, né? Fala para ela o que eu posso falar ao rei. Lembra que está tempo de reinado, né? Se eu pedir alguma coisa ao rei por ela, eu vou lá e falo com o rei. Aí a mulher mandou a resposta e disse, não, fala para ele que está tudo bem. Eu e meu marido vivemos muito bem, já estamos numa certa idade, a gente, graças a Deus, tem tudo na vida aqui, a gente não precisa. Está tudo certo. Irmão, aí o auxiliar do homem de Deus volta e fala, olha, ela falou que está tudo bem, não tem nenhum pedido para o rei, tá bom. Irmão, e o profeta, meu querido, ficou na dele. Só que depois de um tempo, o próprio Deus falou com o profeta e disse o seguinte, ela não tem filho, vai lá e profetiza para ela que ela vai ter um filho. Irmão, aí ele vai lá, fala assim, olha, o Senhor mandou te dizer uma coisa, você vai gerar um filho. Ela falou assim, não mintas para mim, porque ela sabia que ela era o quê? Estéril. Não minta para mim, eu não te pedi nada, hein? Falou, mas Deus está te dando. Porque, irmão, lembra? Deus faz além do que nós? Ô, irmão. Deus faz além do que nós pedimos. Ela não pediu, ela mesmo falou, eu não te pedi nada. Mas Deus faz mais do que nós pedimos. Ele sabe, irmão, sabe por quê? Aquela mulher não falava, mas a maior frustração dela era o quê? Irmão, ainda mais naquele tempo que filho era sinal de ser bendito. Não ter filho era sinal de quê? De maldição. Ainda mais naquele tempo. E quem sabe, irmão, aquele casal foi morar num lugar longe da cidade, por quê? Por causa de quê? De vergonha. Não, e de vergonha. Porque talvez na cidade, um convívio com as pessoas, olha lá aquele casal lá, olha lá, tem dinheiro, mas olha lá, é estéril, é maldito, viu? Talvez por vergonha foram até morar longe. E aí o Eliseu, o homem de Deus, Elias, fala para ela assim, o Eliseu, você vai gerar um filho, viu? Você vai ter filho. Aliás, o Elias mesmo, né? Irmão, e ela fala, eu não te pedi nada. Ela falou, mas Deus está te dizendo que vai dar. Irmão, e de fato, a mulher fica o quê?
grávida. Passa um tempo, irmão, esse moleque está com uns 7 anos mais ou menos. Um belo dia, irmão, esse moleque começa a gritar, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Irmão, ele começa a ter uma dor de cabeça insuportável. A mãe dele, o pai dele ainda estava no campo com esse menino, leva para casa e fala, mulher, olha, ele está gritando com dor de cabeça, vê o que você pode fazer, eu vou lá cuidar do funcionário, continuar cuidando do funcionário, qualquer coisa você me chama. Ela trata dele, irmão. O moleque, o quê? Morre. Irmão, na hora que esse moleque morre, meu querido, eu fico imaginando, irmão, você consegue se colocar no lugar dessa mulher? Eu pedi filho para Deus? Não. Por que ele me deu e agora morre com essa idade tenra, na fase de criança, com 7 anos? Estou entendendo isso? Irmão, que golpe, meu querido. Sabe o que essa mulher faz? Deixa o corpo do filho lá em cima da cama no quarto. Tudo que eu estou falando para você está no texto bíblico, tá, irmãos? Deixa o corpo no quarto lá em cima lá. Ela tranca a casa e fala para o marido não deixar ninguém entrar e ela sai. Ela ao bar do jumento, sobe no jumentinho lá e ela vai. Aí o marido fala assim, pra onde você vai? Mas pra onde você vai? Eu vou falar com o homem de Deus. Eu falo, mas hoje não é sábado, hoje não é tal dia, aquela coisa, por que você vai lá? Ela fala assim, ó, está tudo bem. Ei, irmão, presta atenção. Está tudo bem. Estava tudo bem? Ela está com um filho morto na cama dentro do quarto. E ela está dizendo, está tudo bem. Ela passa pela porta, o empregador diz, ô senhora, está tudo bem? Porque, né, preocupado com o menino, tudo está bem. Ela está no caminho da cidade. As pessoas dizem, nossa, mas que pressa que você está indo, está tudo bem. Ela passando, está tudo bem. Tudo está bem. Ela chega onde está o Elias, o homem de Deus. E quando ela chega no homem de Deus, o que ela faz, irmão? Aí, meu querido, ela não aguenta. Aí ela o quê? Ela se derrama, meu querido. Desesperadamente um choro incontido, meu querido. Sabe o que isso aqui representa, irmão? Às vezes as coisas estão ruins. Perante esse mundo, nós temos que combater contra essa aparência, contra aquilo que está ruim. Sabe onde a gente pode chorar e se derramar? Aonde? Aos pés de Deus. Irmão, no mundo, com as circunstâncias, é o quê? É guerra. Você tem que estar ali, ó, sisudo, firme na guerra. Se você tiver que desmoronar, é aos pés de quem? De Deus, é ali. Porque Ele vai te segurar. Ele vai te amparar, vai te abraçar, vai te envolver. Vai te renovar, vai te fortalecer, vai te dar o pão, vai te dar a água, ele vai te renovar. É ali. Na guerra não, irmão. Na guerra, se o soldado chorar na guerra, se o soldado ficar mimimi na guerra, ele é morto. Estão entendendo isso aqui, irmão? Portanto, irmão, na guerra é para estar firme. Com todas as armas. Pastor, mas o inimigo está vindo ali com um tanque de guerra. Pois é. Não vou correr, não. Está entendendo isso aqui? E a mulher vai, meu querido, quando ela chega, então, o homem de Deus, ela se derrama. Ela desmorona. Irmão, em detalhe, ela chega e fala para o Elias assim, eu pedi algum filho. Aí, irmão, ela começa o quê? Irmão, sabe por quê? Presta atenção. Não tenha medo de falar para Deus o que você está sentindo. Ainda que pareça que você está sendo assuntoso com Deus, sabe? Ele quer que você põe para fora. Você está indignado, está revoltado, pode pôr para fora. Porque quando ela chega lá de desmorona, irmão, ela começa a falar um monte de coisa. Você lembra de Marta e Maria, sim ou não? Quando Jesus foi lá depois que Lázaro morreu, o que elas falaram? Elas foram cautelosas com a palavra? Não, elas puseram para fora o que está sentindo. Bonito, hein, Jesus? Cara de pau. Fala que nos ama. Meu irmão estava doente, quando ele estava doente você nem veio. Que preocupação é essa que nem apareceu, nem mandou recado? Não foi o que elas falaram para Jesus, irmão? A Marta e a Maria, pode ler no texto, irmão. Lógico que o cara de pau é por minha conta, tá, irmão? Se o fogo cair, pode ficar tranquilo que vai cair em cima de mim. Irmão, mas elas soltaram e puseram para fora diante de Jesus aquilo que elas o quê? Estavam sentindo, toda indignação.
Irmão, Jesus cuspiu fogo nelas. Sabe por quê, irmão? Jesus, ele é misericordioso, compassivo, e ele entende e compreende a nossa dor. E ele sabe que tem coisa que nós falamos porque nós precisamos colocar o quê? Para fora. É melhor, irmão, você soltar isso diante de Deus do que você ficar fingindo. Amém, meu querido? Escondendo o que realmente sente. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. O que está dizendo? Irmão, fingimento para Deus não é... Primeiro que a gente não consegue fingir para Deus. Mas, irmão, Deus não quer hipócrita. Ai, senhorzinho, tá sentindo alguma coisa, meu filho? Não, tá tudo bem. Irmão, tudo... Não, ele quer que você diga para ele. Ele quer que você ponha para fora. Quando, meu querido, aquela mulher chega até o homem de Deus, o profeta Elias, ela desaba no caminho forte, no trajeto forte, lutando contra as evidências, e todo mundo perguntando e falando, e aquela coisa, porque, irmão, o inimigo queria que ela falasse, não, meu filho morreu, e não fosse buscar o que deveria buscar, porque, irmão, lembra? Ela está com um caso impossível, porque contra a morte, irmão, quem podia dar jeito? E ela está buscando quem? Lembra aqui, irmão, Elias era representante de quem? De Deus na terra, como se ela estivesse buscando a quem? A Deus. A palavra, a unção, a graça. Irmão, é por isso que você não pode deixar de buscar quem? A Deus. Irmão, haja o que houver, levante-se o que levantar. Não pare de buscar ao Senhor. Não pare. E todo mundo perguntando. E ela chega até o homem de Deus. E o homem de Deus fala para ela, o que foi, Sulamita, que você está vindo aqui? Eu pedi algum filho? Por um acaso eu abri a minha boca e pedi para você, para o seu Deus? E aí o Elias fala assim, puxa, que situação. O Elias então, mais do que depressa, irmão, o que o Elias faz? Vamos lá na sua casa. O Elias vai lá, irmão, volta com ela no caminho. Quando chega lá, o menino está realmente morto em cima da cama. Se você pegar o texto, irmão, você vai ver que o Elias subiu até o quarto do menino, ele orou a Deus, depois ele se inclinou 7 vezes sobre o corpo do menino, e na 7ª vez, o espírito de vida o quê? Voltou. Irmão, que batalha, você viu? Quantas vezes Elias, homem de Deus, teve que fazer? Aquele movimento, e não voltava, e não voltava. E ele subia, descia, andava no quarto, meu querido. Pode ver, foi uma batalha. Porque, irmão, não é porque o poder e a unção de Deus são tremendos que tudo acontece na primeira o quê? Na primeira tentativa, no estalar de dedo. Você pode ler o texto, irmão. Elias entrou numa batalha espiritual tão grande que você imagina o diabo. Eu vou envergonhar teu Deus. Eu coloquei uma enfermidade no moleque e matei ele, aí agora essa mulher vai descrer do seu Deus? Por onde ela for, vai espraguejar esse Deus e vai espraguejar você. Eu consegui, irmão, imagine o Elias lutando contra aquilo. Está entendendo isso ou não? Irmão, orava, rodeava 7 vezes. Na 7ª vez, o espírito de vida voltou. Sabe o que aquela mulher disse para Elias? Ele apresentou o menino vivo para ela. Irmão, aprenda isso aqui. O que Deus dá, Ele não. Ele não. O que Deus dá, Ele não. Não toma. Deus te deu, está dado. Os dons, seja o que for, Ele te deu, está dado. A Bíblia diz que Deus não revoga o que Ele dá. Ele deu a ela o quê? Um filho. Irmãos, e o filho foi um presente de quem? De Deus. Ela pediu? Não. Quem deu? Você imagina Deus tomar, irmão, o que ele... Ela não pediu, Ele deu. Ele deu por quê? Porque quis. E agora Ele vai lá e toma? Já pensou? Que papelão, hein?
Já pensou, irmão, aquela fulana chegando para você? Ô, coisinha, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela blusa que eu te dei? Eu estive pensando melhor, eu preciso dela. Mas você não me deu? Está entendendo isso aqui, irmão? Eu não pedi, por que você me deu? Se você queria, por que me deu? Ué, irmão, se Deus queria de volta, por que ele deu? Estão compreendendo isso aqui ou não? Ah, pastor. Hã? Por causa do Jó, né? Mas ali é a fala do Jó, né? Entendeu? Mas ele fala, por causa da fala do Jó, né? Depois eu toco nesse ponto. Irmão, só para eu concluir aqui, deixa eu tocar nesse ponto que a Dani falou. Irmão, e aí, olha que coisa interessante. Deus deu, ele não vai tomar. Se você pegar o caso da sunamita, não foi o mesmo caso que aconteceu com Abraão e a Sara? Sim ou não? Sim ou não? Irmão, Deus pegou para Abraão e falou assim, Abraão, me apresenta o teu filho em sacrifício. Irmão, você imagina a cabeça de Abraão. Senhor, mas peraí, o Senhor me deu, o Senhor mandou um anjo lá em casa, falar para mim e para Sara que o Senhor daria um filho. Agora o Senhor está vindo aqui tomar? Mas, irmãos, todavia, o que o Abraão fez? Abraão obedeceu a Deus. Porque o relacionamento de Abraão era obediência. Ele obedeceu a Deus. Mas, irmãos, quando ele estava para imolar o filho dele, cortar, decapitar o filho dele, quem que veio do céu correndo? Um anjo, dizendo o quê? Não, não faça isso não. Porque Deus não quer seu filho de volta. Deus só estava provando o teu coração. Se você permaneceria fiel. Irmão, na sua luta, permaneça o quê? Fiel a Deus. Porque para Abraão parecia que tudo estava perdido, sim ou não? A alegria dele era aquele filho. E agora, irmão, parecia que o filho ia se perder, a alegria dele ia se perder. Tudo estava perdido. Deus quer que você se mantenha fiel, mesmo que tudo pareça perdido. Amém, meu querido? E aí Deus não deixou matar o Isaac. O diabo quis matar o filho da sunamita. O Elias vai lá, meu querido, entra numa batalha espiritual. E o menino volta o quê? A vida. Amém? Irmão, e aí, pegando o gancho do que a Dani falou, mas o Jó não disse, pastor, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, a gente precisa lembrar que quando você pega o livro do Jó, irmão, a gente precisa ler com bastante sabedoria, com bastante entendimento. Por quê? No livro de Jó, irmão, a gente toma cuidado porque a gente beatifica o Jó. A gente acha que Jó acertou tudo. Irmão, tem muita coisa que Jó errou. O que a Bíblia diz? Ele não pecou contra quem? Ou seja, ele não atribuiu a Deus um mal. Mas, irmão, Jó, ele expressou muita coisa que era de quem? Dele. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco? Tem hora, irmão, que a gente está sentindo certas coisas e é melhor que a gente fale mesmo certas coisas, ainda que seja coisa que não devíamos falar diante de Deus, expressar, até não devíamos, mas como é algo que nós estamos sentindo, nós temos que derramar. E Jó, irmão, ele derramou muita coisa. É por isso que os amigos dele condenavam ele. Só que os amigos não entendiam isso. Os amigos falavam assim, Jó, você está sofrendo castigo porque você se levantou contra Deus. Não, Jó só estava dizendo aquilo que ele o quê, irmão? Sentia. Irmão, ele chegou a dizer, o Todo-Poderoso está contra mim. Olha o que ele falou. Deus estava contra ele? Não. Mas ele, meu querido, na sua dor expressou, o Todo-Poderoso virou contra mim o seu braço, a sua mão. Então tem muita coisa, irmão, que Jó expressou, que é sentimento o quê? Humano. Então, irmãos, o Jó tinha mania naquele tempo, como hoje, eu vou te explicar hoje, inclusive, de dizer o seguinte, se eu tenho, foi porque Deus deu. Se foi tirado, é porque Deus o quê? Tirou. Irmão, lembra que eu falei para vocês um tempo atrás, quando eu fui viver uma experiência lá de Deus mandar eu falar uma coisa no velório de uma criança? Irmão, olha que coisa interessante. Eu me lembro que lá no velório eu falei o seguinte, Deus dá vida e Deus tira a vida. Esse não é o sentimento que a gente tem, ó, o entendimento que o mundo tem? Que só Deus dá e só Deus o quê? Isso é verdade? Isso não é verdade, irmão. E aí no dia do velório da criança lá, eu falei assim para as pessoas. Falei, gente, as pessoas têm maneira de dizer o seguinte, que se a pessoa morreu, é porque Deus quis assim. É porque Ele está levando. Aí eu dei o exemplo, irmão. O cara pega um carro, coloca a família dentro do carro, pega uma estrada limitada a 50 por hora,
60 por hora, ele está a 150, 160 por hora. Bate o carro, morre todo mundo. Eu te pergunto, quem recolheu? Foi vontade de Deus? Foi? Foi Deus que tirou? Foi Deus que falou assim, deixa eu dar uma inspiraçãozinha no coração dele, deixa eu dar uma inspiraçãozinha no pé dele, para afundar no acelerador, porque eu quero recolher todos num acidente trágico. Foi isso que Deus fez? Então compreender isso ou não? Por isso, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Foi bom a Dani tocar nesse assunto, porque às vezes, meu querido, nós, religiosamente, sem entender o contexto bíblico, e no caso de Jó, irmão, querendo endeusar Jó, Jó tem muitas virtudes, irmãos, que o próprio Deus exaltou, mas Jó também tinha o quê? Tinha o quê também? Defeitos. Até porque, irmão, presta atenção, a Bíblia diz que não há nem um homem santo diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz, todos pecaram, portanto, todos carecem da graça e da misericórdia de quem? De Deus. Se a gente começar a falar que Jó é perfeito, irmão, acabou, ele era Deus então na terra. Estão compreendendo isso ou não? Então, isso que a Dani falou, irmão, é importante por quê? Para a gente colocar aqui, para a gente entender o contexto das coisas. Então, irmãos, quando Deus dá, Ele deu, está dado. Ele deu a graça de você ter uma família. Se você destrói a família, quem é que destrói a família? É Deus que destrói a família, irmão? Então Deus deu, está dado. Agora, irmão, quem tem que saber o que estamos fazendo com o que Deus nos dá? Irmão, Deus deu a vida para o ser humano, sim ou não? Deus quer que o ser humano seja isso aí que está sendo? Foi esse o plano de Deus? O plano de Deus era que o homem amasse uns aos outros, zelasse uns dos outros, e por aí afora vai. É isso que o homem faz? Olha o que o ser humano faz com o presente que Deus dá, que é a vida. E mesmo assim ele ainda diz, a vida do homem é 70, 80 anos. Pastor, mesmo fazendo mal, pois é, irmão, o homem vai plantar, ele vai colher aquilo que ele quer. Plantar. Deus deu, está dado. Então, irmão, quando aquela sunamita, ela se derrama nos pés de Elias, é como se ela se derramasse nos pés de Deus. E aí o Elias vai lá, meu querido, e traz o filho dela de volta pelo poder de Deus e apresenta vivo. E ela diz, agora eu sei que você é um homem de Deus. Esse Deus é verdadeiro, esse Deus é glorioso. E ela celebra Deus mais uma vez. Irmãos, o salmista disse assim, Deus mudou meu lamento em baile. E a minha tristeza em alegria. Irmão, Deus vai mudar o seu lamento em baile. Amém, meu querido? O choro pode durar a noite toda, inteira. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Irmãos, eu não estou citando isso aqui como um efeito para dar um ar de bonitinho na pregação, não é isso não. Eu estou citando para você a palavra de quem? De Deus. Essa palavra com a qual Ele tem compromisso. Essa palavra com a qual Ele vela, sobre a qual Ele vela para fazer cumprir. Quem sabe, irmão, você esteja como Jairo. E aí eu retomo o Jairo. E o que nós estamos precisando fazer, meu querido? Não temer, apenas crer. As más notícias vêm, a aparência das coisas é destruidora, mas eu tenho uma palavra, Ele me deu uma palavra. E que palavra que Ele me deu foi essa? Ele disse para eu não temer, crer, porque tudo vai acabar bem. Então, tudo vai acabar bem. Mas Jairo, ela está morta, mas Ele disse, Ele me deu uma palavra. Mas Jairo está tudo perdido, mas Ele me deu uma palavra. Mas Jairo é perca de tempo, vai logo para casa para cuidar do enterro da sua filha, você fica aqui até Jesus atender todo mundo. Eu esperarei, porque Ele tem o tempo e o modo de todas as coisas, Ele sabe quando operar, eu tenho apenas que crer e esperar nele. Porque, irmão, o mundo e os homens vão acelerar sempre as coisas, viu? E aí, você não vai fazer nada? E aí, você não vai falar nada? E aí você... Irmão, pressão. Porque o diabo trabalha com pressão. Sabe por quê, irmão? Sabe por que o diabo quase trabalha com pressão? Porque na pressão, normalmente, a gente o quê? Espana.
Uma vez, irmão, eu fui tirar um parafuso ali. Um prego ali da madeira, eu precisava muito de uma madeira boa que tinha ali, um pedaço de madeira que tinha boa. Irmão, tinha um prego lá que eu acho que ele estava lá desde que Jesus pisou na terra. Né? Viu, Rodrigão, já viu, né, esses pregos? Irmão, e aí eu martelo, nada. Até se você olhar, você vai ver, eu tenho um martelo lá que está com um dente só agora, que quebrou um dente. Irmão, o prego quebrou o dente do martelo. Tá lá. Você pode ir lá que você vai um martelo laranja. Tá lá, jogar lá perto da madeira. Tá com um dente só. Que ele foi lutar contra esse prego e se arrebentou. Eu disse, mas eu preciso dessa madeira, tem que tirar esse prego. Irmão, arrumei um pé de cabra. Irmão, prego bom. Cabeçudo, mas perdeu a cabeça. Que na hora do pé de cabra, irmão, o pé de cabra é um ferro assim, ó. Irmão, sem brincadeira. Comeu a cabeça do prego. E o prego continuou na madeira. Aí eu falei, Jesus, eu não posso perder para esse prego. Vai ser uma vergonha. O que eu vou dizer para meus filhos quando chegar em casa? Que eu perdi para um prego. Irmão, aí, meu querido, eu fiquei olhando para aquele prego. Olhando. Ele tá um pedaço assim para fora, né? Olhei. Falei, já sei. Vou bater nele. Irmão, peguei um martelo, outro martelo que eu tinha, um pouco maior, e comecei a dar umas pancadinhas nele. Bati um pouquinho para cá, pá. No que sobrou, né? Arrancou a cabeça. Ele começou o quê? Descer. Ele começou a descer. Foi descendo. Bati. Peguei uma turquesa, acho que é turquesa que fala, grande que eu tenho ali. Engastei nele assim, irmão, e virei. Coloquei a madeirinha, virei. Daqui a pouco, o quê? Ele saiu. E eu pude usar a madeira. Vocês entenderam isso ou não? Que batalha, irmão. Com um prego. Irmão, tem hora na vida que a gente tem que lutar assim. Você tenta de um jeito, você faz uma coisa e parece que nada dá vontade de desistir, dá ou não? Eu vou largar essa madeira para lá, vou fazer fogo com essa madeira. Irmão, a madeira não tem culpa. Tá me vindo aqui, deixa eu falar uma figura para você. Porque eu precisava, irmão, o que estava estragando? O que estava inutilizando aquilo que eu precisava? Era madeira ou prego? O prego é natural da madeira? Aprenda essa lição aqui, essa figura. Irmão, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais são uma benção. Às vezes tem um prego lá na vida deles, um problema, um mau humor, um temperamento, uma arrogância, alguma coisa. Não é que essa pessoa não presta, é que tem algo que não é bom que está nele. Assim como o prego foi arrancado da madeira, e aí eu pude usar a madeira para a sua finalidade, irmão, Deus vai usar seu familiar porque Ele quer em nome de Jesus. Deus vai completar a obra em nome do Senhor. Deus vai arrancar os pregos que estão inutilizando o seu marido, sua esposa, seu parente em nome do Senhor Jesus. Você só precisa ter paciência e continuar o quê? Dando as pancadinhas, martelando. É que às vezes a gente não quer fazer isso, sim ou não? A gente quer ficar martelando? Não. A gente quer, irmão, alguma coisa que arranca o quê? De uma? Mas, irmão, toma cuidado. Quando você tenta arrancar tudo de uma vez, o que acontece? Lembra do joio e do trigo? Eu plantei trigo. Mas quando eu fui ver o campo, tinha o quê? Eu posso arrancar o joio? Posso chegar lá rebeldinho, revoltadinho? Essa praga desse joio, eu vou arrancar tudo aqui na mão. Epa, posso? Porque a Bíblia diz que se eu tentar fazer isso com o joio, o que acontece com o trigo? Estraga o trigo também. É por isso que o Evangelho vai dizer para nós que o justo, ele dá fruto com perseverança. A perseverança, irmão, indica tempo, paciência, longa... Ah, pastor, é tudo que eu não queria ouvir, pastor. Ai,
Cara, eu não tenho mais paciência. Pastor, já torrou minha paciência. Ó, deixa eu falar com você. Se você não quer agir com paciência, você não quer ter paciência, longanimidade, você também não terá fruto. Porque o justo dá fruto com perseverança. E o que é perseverança, irmão? Irmão, foi o que Jesus pediu para o Jairo, sim ou não? Não temas, apenas persevere naquilo que você estava fazendo. Você saiu de casa com qual propósito? Ah, Jesus devia aqui buscar o Senhor, para o Senhor na minha casa. Pois é, por que você está querendo desistir? Persevere nessa ideia. Não temas, apenas creia. E tudo vai ficar bem. O Jairo creu, irmãos? A filha dele ressuscitou? Quando Jesus chega na casa, estava todo mundo chorando, sim ou não? Todo mundo, irmão, aliás, não chorando, berrando, lembra? Está lá no texto? Ah, irmão, e os judeus, você já viu os judeus chorando? Já viu gente do Oriente chorando? Irmão, eles não choram, eles berram. É costume deles. Você imagina a hora que de longe Jesus está... De longe Jesus ouvindo. Irmão, sabe o que é interessante? Quando Jesus chega na casa, o que ele faz? Quem lembra da primeira providência de Jesus? Tirar todos ele, hein? Todo mundo que está chorando, não consegue crer. Já se entregou ao desespero. Vaza agora. Porque para haver milagre aqui, só através do quê? Da fé de quem persevera. Jairo, fica aí. A sua mulher está chorando, mas eu vou deixar ela porque ela não ouviu o que você ouviu. Mas deixa ela aí. E é mãe, né? Agora o resto todo mundo para fora. Pedro, João e Tiago, fica aqui comigo. O resto todo mundo para fora. O que você vai fazer? Todo mundo para fora. Pois todo mundo para fora, irmão. Irmão, você precisa aprender. Olha, eu sei que estou estendendo um pouquinho a mensagem. Você precisa aprender, meu querido, a deixar para fora da casa do teu coração aquilo que não vai contribuir com o seu propósito. Amém, meu querido? Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Vou dar uma coisa simples aqui para você. Você imagina você, esposa. Você está orando pelo seu marido. Todo dia você entrega a vida dele em oração e você está falando para Jesus tirar os pregos que faz o seu marido ser algo, né, ter um comportamento, uma atitude detestável. Irmão, eu estou dando o exemplo da mulher do marido, mas vale para o contrário também e para outras pessoas. E aí, irmão, você ora, você clama, mas no outro dia, meu querido, seu marido levanta para trabalhar e não sei porque cargas d'água ele já levanta nervoso. Não sei se a camisa que ele queria não está lá, o sapato, sei lá o que aconteceu com o sapato, mas alguma coisa que ele, na hora do desabafo, ele vai, logo de manhãzinha, minha irmã, já solta umas pedradas em cima do ser. Qualquer coisa, irmão, às vezes até mentira, viu? Você também não cuida da roupa, por isso que agora eu vou sair para trabalhar, a roupa que eu quero não tá, fica o dia inteiro em casa e não lava a roupa. Esse aqui é um exemplo, tá, irmão? Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. Irmão, presta atenção. Esse tipo de coisa que aquela pessoa fala para você, ela adoça ou ela amarga o coração da gente? É algo bom, gostoso de ouvir ou ruim? Irmão, deixa eu falar o que acontece. Aí às vezes aquela mulher, ela fica com aquilo no coração. Praga, vai logo embora, vai trabalhar logo, tomara que fique o dia inteiro, tomara que faça extra, tomara que fique longe, praga, só me inferniza o dia inteiro, já, logo de manhã me xingando, ô maldito. Mas peraí, à noite você não estava lá, quando você foi dormir, meu Deus, que bênção que é meu marido, de manhã já mudou? Por que isso acontece? Por que agora as palavras são de maldição? Porque você deixou o quê? Entrar na casa do seu coração. Irmão, o que é deixar... Pastor, mas ninguém é surdo. Pastor, aquilo chateia. Irmão,
o que é entrar na casa do coração? Presta atenção. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que isso quer dizer? Irmão, não deixe que as coisas ruins morem, habitem, se eternizem, se alojem, tenha estadia no seu coração. Pastor, o que eu faço numa situação dessa, pastor? Vou dar um exemplo para essa esposa, por exemplo. Pastor, o que a gente tem que fazer então, pastor? O bendito acabou de me xingar toda. Irmão, eu vou falar uma coisa que você fala assim, pastor. Irmão, mas isso é estratégia de luta em Deus. O maridão xingou, cacotou, você ficou chateado, o maridão saiu. Irmão, na sua cama, na sala, onde você estiver, dobre os seus joelhos e fala assim, Senhor, eu sei que isso é parte do processo. O Senhor está dando as pancadinhas lá no prego e o prego vai sair. E o inimigo está desesperado porque o inimigo sabe que vai ter que sair. E o meu marido vai ser aquela bênção que o Senhor tanto quer que ele seja. Senhor, eu abençoo o meu marido em nome de Jesus. Guarda a vida. Irmão, olha que diferença. Irmão, eu sei que isso aqui, alguém vai dizer que é bobeira. É besteira. Pastor, isso é fácil de falar. Pois é, mas sabe por quê? A gente não se esforça para praticar. Irmão, como que uma coisa se torna hábito? Praticando, irmão. E no começo é fácil? Quem aqui já começou a fazer academia aqui? Hã? Toda segunda. Aí, ó. Segunda começa. Só não falou que segunda que é, né? Mas segunda começa. Não é assim, irmão? Irmão, os primeiros dias não são difíceis? Primeiro mês, talvez, os 2 primeiros meses. Mas e depois? Aquilo se torna o quê? O seu corpo já entendeu, já leu que aquilo é uma rotina. E ele começa a se adaptar, se acostumar, e aquilo flui. Aquilo se torna leve. Irmão, a sua batalha precisa se tornar leve. E para se tornar leve, você precisa fazer dessa luta, dessa batalha de lutar contra as evidências, uma rotina. Uma rotina. Então para, irmão, de dar estadia para o que não presta no seu coração. Isso vai encruar você. Isso vai roubar sua fé, sua alegria e sua paz. Aí você vai começar a fazer as coisas murmurando, se queixando, reclamando, você vai deixar de fazer o que você tem que fazer. Irmão, tudo porque você está dando ouvidos. É por isso que quando Jesus chega lá, ele põe todo mundo que estava, irmão, chorando, entregue ao luto, ele põe para fora. Saia, porque vocês não vão contribuir com nada. Esse choro, esse desespero não vai contribuir com nada. Eu preciso aqui de pessoas que creem, que ouvem a minha palavra e creem. E ele deixa o Jairo que ouviu a palavra, os discípulos, Pedro, João e Tiago, que eram os mais próximos, e a mulher, porque não tinha ouvido a palavra, Jesus deixou ali para ela ver o milagre. Irmão, esse é o ambiente que Deus precisa para fazer o quê? Olha o ambiente que Deus precisa fazer milagre. Gente que crê, que persevera. Só isso que ele precisa. Aí ele faz milagre. Compreenderam isso ou não? Por que Jairo, o Jairo ressuscitou? O Jairo não, o Lázaro ressuscitou. Irmão, Lázaro não ia ressuscitar do jeito que estava quando Jesus chegou. Quando Jesus chegou, como que todo mundo estava? Revoltados, jogando pedra, xingando Jesus, amaldiçoando. Aí Jesus fala sempre assim, Marta, eu não disse, se creres? Ó Jesus pregando de novo o quê? A palavra, trazendo o quê? A memória. Eu não disse? Se crer, verás a glória de Deus? Eu não disse, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá? Eu não disse? O senhor disse. Pô, já caiu no esquecimento? O senhor sabe como que é, né? Irmão. Cai no esquecimento, né, irmão? Aí Jesus fala assim, onde puseram? O senhor não vai me dizer que agora o senhor vai querer ver o corpo dele. Já colocou pedra, já selou, tá tudo podre, os bichinhos comendo. O senhor vai abrir lá para gente. Que maldade, Jesus. Além de não vir, nem para o enterro, ainda agora quer mostrar, exumar o corpo. Para a gente ver ele comendo bicho. Que mal. O senhor é maquiavélico. Eu falei, não, ô Marta, Maria,
Se não tirar a pedra, seu irmão não vai o quê? Ressuscitar. Manda tirar a pedra. Irmão, quando elas então entendem e resolvem obedecer e crer no que Jesus ia fazer, irmãos, Jesus só precisou fazer o quê? Lázaro, faça o quê? Vem para fora. E quem aparece lá, irmão? Envolto na faixa, nos lençóis lá que era assim enterrado. Quem aparece? O Lázaro. Todo, mumificado lá. Aí todo mundo assim. Aí Jesus fala, pelo amor de Deus, tem alguém que pode ir lá para desatar o homem lá, para ele vir para cá? Poxa vida, não é possível que vocês querem que eu desate também o lençol dele. Mestre, vou lá. Irmão, você imagina a alegria, hein? E tudo que Jesus precisava era que as pessoas lembrassem da palavra, do poder de Deus, crescem, se posicionassem como alguém que crê, para o milagre poder acontecer. Está entendendo isso aqui? Enquanto estava só a murmuração, irmão, Jesus não saía do lugar. A hora que a Marta e a Maria decidem, vem ver, Senhor, vem ver onde ele está. Irmão, o milagre acontece. Está entendendo isso aqui ou não? Meus irmãos, hoje, por aquilo que eu li, que eu estudei, eu pretendia falar algumas outras coisas, mas é Deus quem trabalha. Eu já falei isso para vocês. Ele pegou o gancho mais uma vez do militar à boa milícia. Você vê, irmão, falei domingo passado tudo sobre milícia e militar. Hoje eu peguei isso só para dar um gancho. E Deus abriu coisa que a gente não tinha falado semana passada. Vocês estão entendendo o que é a palavra de Deus? O que é o poder de Deus? Olha como que Deus trabalhou no nosso meio. Irmão, a gente está precisando crer. Não temer e crer. Perseverar. Porque Jesus quer fazer milagres, coisas sobrenaturais. Deus quer fazer coisas grandiosas. Porque, irmão, milagre é milagre, viu? Uma vez uma pessoa ficou triste comigo, deixa eu falar isso aqui que é importante. A pessoa falou assim, pastor, né? A gente estava assim, Deus fez um milagre. O que foi o milagre? Eu comprei um carro. Eu falei, irmão? É. Irmão, para pagar em não sei quantas parcelas, perder de vista. Irmão, a pessoa ficou um pouquinho decepcionada comigo. Eu falei, irmão, isso não é milagre. Que isso, pastor? Blasfêmia. Eu falei, não, irmão, isso não é milagre. Isso é esforço, trabalho que você está tendo, com a graça de Deus, mas é esforço e trabalho seu. Isso não é milagre. Irmão, como eu vi que ele ficou muito chocado, eu falei, vai desviar. Eu falei, deixa eu explicar logo. Eu falei, sabe o que é milagre? Milagre é onde não tem o dedo de quem? Sabe o que seria milagre, irmão? Alguém do nada, que nem te conhece, chegar para você e falar assim, fulano, vem aqui. Olha, vamos ali comigo ali no cartório, uma coisa ali, porque eu senti aqui no meu espírito, Deus está falando aqui para eu que você precisa de um carro e é para eu te dar o meu carro. Isto é milagre. Amém, meu querido? Isso é milagre. Agora, irmão, você compra um carro com 70, um Carnê com 72 mais grosso que a Bíblia. E tá um Deus nos acuda para pagar. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Irmão, por favor, nada contra comprar financiado. A gente sabe que para o brasileiro, irmão, muitas vezes tem que comprar as coisas o quê? Parcelado. Irmão, não tem nada de maldição nisso não, viu? Que alguns pregadores aí falaram que era maldição fazer prestação. É engraçado, né, irmão? Tinha que pagar tudo à vista. É maldição, é do diabo. Aí quando eles montaram a lojinha deles, aí começaram a vender livro em 3 parcelas, aí acabou a maldição, irmão. Na hora. Aí já não era mais maldição. Irmão, os homens são terríveis, você não? São terríveis, irmão. Mas enfim. Então comprei isso aqui, irmão? Milagre onde não tem o dedo de quem, irmãos? Do homem. Irmão, quem vai fazer seu familiar nascer de novo é quem? É você ou é Deus? Então entrega na mão dele. O seu papel é orar. Seu papel é se colocar na brecha do muro. O seu papel é pagar o preço. Quem vai trabalhar é quem? É Deus. E ó, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não falha. Onde Ele põe a mão, meu querido, você pode ter certeza. Milagre acontece. E Ele está pondo a mão sobre nós, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Amém. Está meio mais ou menos esse amém. Você crê? Amém.
Opa, o Satanás já ficou preocupado agora. O prego vai ter que sair. Né? O prego vai sair. Né, irmão Antônio? Vai ou não vai? Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se coloque de pé na presença de Deus, vamos orar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Diga mais uma vez: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de Deus que não é homem para mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir. Nós cremos, Pai. Por isso falamos, por isso profetizamos, por isso perseveramos em seguir essa palavra, Pai. Palavra que não falha, palavra que não muda, Deus que não falha, Deus que não muda é o Senhor, meu Pai. E a sua palavra liberada, ela vai produzir exatamente o que o Senhor determinou, Pai. E é por isso, Pai, que nós vemos, ouvimos, meu Pai, testemunhos de pessoas que puseram a fé nessa palavra e em Ti e viveram milagres, coisas sobrenaturais, meu Pai. Pessoas desenganadas pela medicina que foram milagrosamente curadas, Pai. Pessoas perturbadas, meu Pai, que ninguém dava jeito e foram completamente transformadas, como se costuma dizer, da água para o vinho, meu Pai. Meu Deus, pessoas que estavam com a vida derrocada no pó, no limbo, Pai, mas que um dia ouviram e creram na sua palavra, e o Senhor ergueu essa pessoa do pó, do limbo, e hoje ele está sentada, meu Pai, Senhor, em deleites, em manjares, com a graça e com a bênção do Senhor. Isso, Pai, é a palavra do Senhor, meu Pai. Palavra que cura, que transforma, que liberta, um Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Meu Deus, algumas pessoas, Pai, eu sei, aqui na igreja, que está nos ouvindo, estão numa situação parecida com aquela de Jairo, meu Pai. Senhor, é um problema, Senhor, é uma situação desesperadora e a pessoa vai buscar Jesus como Jairo foi buscar Jesus, Pai. Senhor, e nessa busca, Senhor, vem uma má notícia, dizendo para Jairo que não dava mais jeito, que a filha já tinha morrido, então foi tempo perdido e que não tinha mais o que se fazer. Meu Pai, quantas pessoas estão assim, meu Pai? O médico que disse, olha, não tem mais jeito, não tem mais cura, pode levar para casa que essa pessoa vai morrer. Meu Deus, é alguém, Senhor, é um empresário que está com a cabeça, meu Pai, fervendo, porque, Senhor, todo o diagnóstico, Senhor, que os especialistas disseram, os consultores, é que a empresa vai falir, não tem como sair daquela situação derrocada, meu Pai. Meu Deus, é aquela situação dessa pessoa, meu Pai, cujo casamento, aquela mulher, aquele marido, Senhor, procura conversar com o cônjuge, mas, meu Pai, parece que não tem diálogo, e o divórcio é certo, Pai, a separação é certa, aos olhos dela, Pai, parece que não tem mais conserto esse casamento, Pai. É o filho, é a filha que chegaram a uma idade, Pai, que está numa rebeldia, não ouve, não atende, não obedece, Pai, não há diálogo com os pais, Senhor.
Meu Deus, e o filho cada vez mais se perdendo, a filha cada vez mais se perdendo, Pai. Meu Deus, ao olhar para essas situações, é como a situação de Jairo, que ouviu dizer, não adianta mais, não tem mais jeito, sua filha já morreu. Meu Deus, para Jairo estavam dizendo que era um caso perdido, mas Jesus, meu Pai, que estava ali curando aquela mulher hemorrágica, mas estava atento também ao que estava acontecendo com Jairo, porque o Senhor não despreza ninguém, Jesus. O Senhor já fez milagres na vida dos outros e não é porque estamos vendo acontecer com os outros que não vai acontecer conosco, que o Senhor não esteja se importando conosco, o Senhor está olhando para nós, o Senhor sabe da nossa dor, o Senhor sabe da nossa causa, Jesus. Jesus, e o Senhor nos disse nessa manhã na palavra, não temas, apenas creia. Senhor, em nome de Jesus, há muitas más notícias, há muitas más informações para roubar e sufocar a nossa fé e nos fazer desistir. Mas Jesus, nós te ouvimos mais uma vez dizer para nós não temer, apenas crer. E é nessa palavra que nós vamos nos firmar, Senhor. Contra todas as circunstâncias e evidências. Contra tudo aquilo que é fatídico, Senhor, e provável que está diante de nós, palpável. Nós, meu Pai, aprendemos hoje que contra fatos há sim argumentos, Pai. O argumento da palavra de Deus, Pai. Senhor, sobre esse familiar que o médico disse não tem cura, Senhor, nós argumentamos. Jesus levou sobre si as dores, as enfermidades, e nós declaramos agora espírito de vida, de cura e de saúde. Em nome de Jesus, entra na vida desse familiar, entra na vida desse irmão, dessa irmã, do alto da cabeça, a planta dos pés, arranca este mal, essa doença, essa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. E que venha a cura, Senhor. Que venha a restauração, Senhor, para que o Senhor seja mais uma vez glorificado, Senhor, com esse milagre em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, aquele familiar que parece um caso perdido, Pai. Senhor, está certo, meu Pai, todo mundo diz, o caminho desse é destruição e morte. Meu Deus, em nome de Jesus, o Espírito de vida e ressurreição, meu Deus, o Espírito de Cristo, a palavra que liberta, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, quebra essas cadeias, esses grilhões, Senhor. Como o Senhor fez com aquele gadareno, Senhor. E o Senhor libertou aquele gadareno, expulsou aqueles demônios, e aquele homem foi transformado. Senhor, entra, quebra esses grilhões espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos agora o espírito do diabo. Sai com essa perturbação, com essa manipulação que inclina essa pessoa para o mal, em nome de Jesus. E nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus, essa pessoa liberta, essa pessoa curada, essa pessoa restaurada em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque o que não presta está sendo arrancado agora em nome do Senhor Jesus, ó Pai. O mal está sendo arrancado agora em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós reivindicamos a Sua palavra, Pai. Nós, Senhor, vamos lutar e estamos lutando contra as evidências, Pai. Tudo mostra que não, tudo diz que não vai dar certo, tudo diz que não tem jeito, Pai. Mas, Senhor, não são as circunstâncias, meu Pai, que vão nos guiar, mas é a fé, porque o justo viverá da fé, meu Pai. E assim como Jairo, Pai, ouviu o Senhor dizer, não temas, creia, e ele teve a atitude de quem cria, e continuou a te buscar, e foi, e levou o Senhor até a casa dele. Jesus, nós não vamos parar de buscar o Senhor, não vamos parar de clamar e de orar, não vamos parar de profetizar a Sua palavra, Senhor, porque assim como chegou o dia do milagre na vida da filha de Jairo, Senhor, vai chegar também o dia do milagre na nossa vida, na nossa família, em nome do Senhor. Meu Deus, tem uns que o Senhor está já fazendo hoje, Pai, agora, nessa hora, nesse momento, Pai. Há outros, meu Pai, que talvez como Elias, meu Pai, vai ali ser uma batalha, como homem de Deus, batalhando, meu Pai, e ali se inclinando 7 vezes até o Espírito voltar, o Espírito de vida naquele menino. Senhor, em nome de Jesus, não importa como, o que importa é que o milagre vai acontecer em nome de Jesus, Pai. Senhor, o nosso trabalho não é questionar como vai ser, quando vai ser, o nosso trabalho é crer, porque operar é com o Senhor em nome de Jesus, Pai. E o Senhor é fiel para cumprir toda a Sua palavra em nome de Jesus. Senhor, dá livramento, Senhor. Meu Deus, há muitas setas apontadas contra essa pessoa, meu Pai. Senhor, espírito de morte, de violência, Senhor, palavras de maldição, palavras, meu Pai, ó Senhor, que vem, Senhor, para, Senhor, de alguma maneira prejudicar esse irmão, essa irmã, essa pessoa que me ouve nessa hora, Pai. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Senhor, então,
a sua palavra diz que em juízo, e o juízo é esse tribunal de Deus, é a presença de Deus, nós condenaremos. Então, Pai, nós condenamos agora essas setas, essas palavras, essa preparação de Satanás para destruir, meu Pai. Em nome de Jesus, cai por terra agora, porque o Senhor é Deus que guarda, é Deus que livra os nossos pés do laço do passarinheiro, Senhor. Meu Deus, Senhor, nos tira das muitas águas, Pai. Nos tira do meio da fornalha ardente, Pai, e nos coloca no seu alto retiro, em nome de Jesus, Pai. Não para a nossa glória, mas para que o Senhor seja glorificado, para que todos saibam que não há ninguém que salve e livra como o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu abençoo a vida desses meus irmãos em nome de Jesus. Em Teu nome, Jesus, como homem de Deus, Pai, como servo do Senhor, como instrumento do Senhor, Pai. Meu Deus, eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, sobre cada família aqui representada, Pai, sobre cada vida que me ouve nesse momento. Eu declaro em nome de Jesus que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas ela cumprirá na sua vida, meu querido, aquilo que Deus determinou em nome do Senhor Jesus. Não temas, apenas creia, porque o Senhor é fiel em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Diga mais uma vez, posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Você que crê, declare nessa manhã: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai. Se a última vez bem forte, declare: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Mais uma vez, diga isso: tudo pode passar, tudo pode mudar. Tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu creio. Digam amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que assim seja. A Ele seja a honra, a glória e o louvor pelo século dos séculos. Glória e majestade estão diante dEle. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém, igreja? Que glória tremenda, irmão. Que glória tremenda do Senhor no nosso meio, na nossa vida, em nome de Jesus, tá bom? Olha, você que nos acompanhou nesse culto aí pela internet, olha, vai para a casa de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, vai participar da comunhão do corpo de Cristo. Até nós falamos isso hoje, tá bom? Um pouquinho, tá? Que quando a gente se reúne, a palavra de Deus diz: um de vós afugenta 1000, 1000 de vós, 10 de vós os seus milhares. Então,
na união do corpo de Cristo, na força dos irmãos juntos orando, a gente é mais forte, a gente alcança mais e destrói mais as obras do inimigo, tá bom? Faça isso, busque a Deus com a sua família, eu tenho certeza que Deus vai mudar quadros impossíveis na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.